Olá, estou aqui para avisar que já estão abertas as inscrições do curso de Formação em Feng Shui Técnicas da Bússola. Espero que você possa participar dessa nova turma. O curso foi feito com carinho e que você possa aprender sobre o Feng Shui e todos os benefícios que ele pode causar ao ser humano, tanto a você mesmo, a sua família e, de acordo com o seu trabalho, aos seus clientes também. Nesse vídeo eu vou explicar passo a passo, tudo detalhadamente, de como será esse processo do curso, para que tudo fique bem claro. O meu nome é Eduardo Rosa, eu sou arquiteto e especialista em Feng Shui há mais de 20 anos. Também sou professor de filosofia, tanto filosofia ocidental e oriental, e sou o criador desse curso de formação de Feng Shui e Técnicas da Bússola. O Feng Shui é uma tradição muito antiga chinesa, tem mais de 4.000 anos, e ela trabalha com o princípio de que o homem faz parte dessa natureza. Essa natureza tem leis, tem uma ordem. Então ela vai estudar essa relação de causa e efeito entre o ser humano e o meio que ele vive. E esse meio pode ser a sua casa, o seu escritório, o seu bairro e a região que ele mora. Então, desde muito tempo, esses sábios chineses, eles perceberam que conforme o nosso espaço está harmonizado, isso vai influenciar também a harmonia do ser humano. Então o Feng Shui vai estudar todas essas relações para buscar o que? Potencializar a nossa natureza, nossas capacidades. E quando o ser humano está harmonizado, está potencializado, isso vai refletir em todos os aspectos da vida. Vai refletir na capacidade de relacionamento com as pessoas, capacidade de resolver problemas, de criatividade, capacidade de trabalho, qualidade de sono e a saúde como um todo. Então, essa é a finalidade. E nesse curso, nós vamos falar desde da introdução, para quem não conhece nada do Feng Shui, sobre a base, os fundamentos, até técnicas mais avançadas, certo? E a ideia é o quê? A gente poder entender, poder aplicar todo esse conhecimento, tanto para nós mesmos, certo? Na nossa casa, nos nossos espaços, né? E também para ajudar as outras pessoas, porque o Feng Shui tem essa intenção de eu gerar mais harmonia para as pessoas. E quem trabalha na área, quem é profissional, né, de arquitetura, design de interiores, engenheiros, civis, né, isso pode ser agregado ao seu trabalho, certo? Inclusive é um ótimo diferencial, tanto para você se destacar na sua profissão e como para de fato ajudar mais seus clientes a ter uma vida melhor. Já vi muitas pessoas questionarem o Feng Shui, associarem a crendices ou a um folclore chinês. E eu também, para mim acreditar, eu tenho que testar. Bom, o Feng Shui é fruto como falamos, de mais de 4.000 anos de tradição, em que isso são investigados, testados, certo? E eu, quando comecei a estudar o Feng Shui, há uns 25 anos atrás, também questionava e colocava à prova. Então eu fiz muitos testes, muitas investigações. Existem no Feng Shui várias linhas diferentes. Hoje em dia o Feng Shui se popularizou muito, né? Então tem muita informação superficial, exagerada. Então é importante fazer uma triagem do que é mais tradicional, do que é mais profundo, do que realmente dá certo. Então, dentro da minha experiência, eu já trabalho com o Feng Shui há mais de 20 anos, eu vejo que é uma ferramenta muito boa, muito profunda. Ela é fruto de todo um conhecimento da natureza, conhecimento do ser humano. Ela serve não só para melhorar os ambientes, mas também para a gente se conhecer melhor, certo? E poder nos potencializarmos, melhorarmos, desenvolvermos mais virtudes. E os resultados são muito bons. Eu já vi coisas impressionantes ao longo dos 20 anos. Lembrando que o Feng Shui ele não vai mudar a vida das pessoas, não vai garantir uma mudança, mas ele vai, digamos que, garantir uma influência melhor, certo? Ele vai avaliar os ambientes, ver o que não está bom, o que está desarmônico e saber qual o tipo de influência que gera no ser humano. À medida que a gente trabalha com o Feng Shui, essas influências vão ficando positivas ou harmônicas, certo? O Feng Shui não vai garantir a salvação das pessoas, como nada garante, certo? Mas vai, digamos assim, ajudar a nos posicionarmos melhor, de maneira mais inteligente
e mais saudável. E isso gera efeitos muito bons. Então tem pessoas às vezes têm insônia porque está com posições ruins em relação a essa energia da casa. Então mudando um ambiente ou outros a pessoa melhora, né? É claro que a insônia pode ter vários fatores, né? Mas pode ser um desses a influência do ambiente. E mudanças de comportamento, de postura, de mentalidade, certo? Então o Feng Shui é uma ferramenta muito valiosa e já vi muitos casos aí de melhoras, certo? Vou mostrar alguns casos para você conhecer melhor essa experiência minha. Olá, meu nome é Sara, eu sou arquiteta, sou de Recife. Fiz o curso de Eduardo quando começou o isolamento social e fiquei impressionada como a didática dele é interessante. Achei incrível a forma como ele mostrou o curso, primeiro com o Minguai, depois o Bazai, então faz todo sentido, ficou tudo muito claro, muito objetivo, sem margem para dúvidas. E já consegui aplicar em casa algumas coisas, já estou colocando em prática profissionalmente, alguns clientes já para fazer consultoria, além de que Eduardo é um profissional extremamente acessível. Eu indico muito curso, principalmente para quem é da área de arquitetura, decoração e afins. É um curso que realmente vai ter muito a acrescentar. Aqui em casa eu já coloquei em prática, principalmente no home office, na mesa do meu marido, que não estava na direção favorável dele. Ele usava muito esporadicamente antes desse cenário de pandemia, e depois que a gente começou a trabalhar mais de casa, ele principalmente, ele percebeu que o rendimento dele não estava nem perto. E aí a gente fez as adequações e tá impressionante, assim, o rendimento dele tá realmente impressionante. Então eu indico esse curso para todo mundo, foi um curso que eu gostei demais. Eu sou Adriana Freire e fiz o curso do professor Eduardo Rosa, o curso da Escola da Bússola, porque gosto muito do assunto, já venho estudando há muito tempo e foi muito útil para mim esse curso porque solucionou um problema que estava assim, gritante no quarto da minha filha. A cama dela estava numa posição péssima e inclusive a gente estava tendo problema de relacionamento já, ela estava muito irritada, dormia, tinha dor de cabeça, todo dia tinha dor de cabeça, tomava chá e eu mudei o posicionamento dos móveis de acordo com a técnica do professor Eduardo e foi assim maravilhoso. Ela hoje não sente nada, dorme bem, o quarto ficou mais agradável, além de mais bonito, e foi muito útil para mim. Olá, meu nome é Bruno, sou médico e eu vou falar para vocês um pouquinho da minha experiência com o curso de Feng Shui. Bem, eu fiz o curso em fevereiro de 2019, fiz um módulo básico e o avançado, e digo a vocês que foram aulas interessantíssimas, né? Aulas de muito conteúdo, e fica muito claro no curso, através do professor Eduardo, a percepção desse fluxo da natureza e a importância que tem a gente poder alinhar o nosso ambiente, no caso o ambiente doméstico, a esse fluxo, né? Então a analogia é muito parecida com você estar no rio e nadar a favor ou contra a correnteza. Então, uma vez que você consegue fazer o alinhamento do seu ambiente a favor desse fluxo, é como se você estivesse nadando a favor da correnteza. Ou seja, potencializa aquele esforço. Objetivamente, a aplicação do curso que eu tive na minha vida foi num sítio que eu tenho, e sempre me chamou muito a atenção. Eu não consegui dormir bem no sítio, que apesar de ser um lugar extremamente bonito e tranquilo, eu dormia muito mal lá. Eu dormia e acordava com a sensação que eu estava mais cansado do que antes de dormir. Após fazer o curso, eu comecei a perceber que várias coisas dentro do meu quarto lá estavam totalmente contra esse fluxo, né? Por exemplo, a cama ficava debaixo de uma viga, a cabeceira da cama não ficava encostada na parede, eu tinha um banheiro que não tinha porta dentro do quarto, a minha cama ficava de frente para a porta. E, além disso, a questão das direções em alinhamento com os pontos cardeais, a direção em que a cama estava era completamente oposta à direção que seria favorável a mim. Bem, os porquês dessas questões todas, isso fica muito claro no curso, né? O porquê que
essas questões atrapalham com esse fluxo de energia, mas o fato foi que após eu ter modificado o quarto, e essa modificação foi simplesmente mudanças de móveis de lugar, não tive que fazer nenhuma obra, não tive que comprar nenhuma outra coisa para o cômodo, foi impressionante a melhora. Hoje em dia, com as mudanças, eu durmo muito melhor, muito mais tranquilo, tenho um sono tranquilo e reparador, e enfim, foi ótimo ter feito o curso, né? Espero que vocês façam o curso e que aproveitem tão bem quanto eu aproveitei. Um grande abraço. Então essas histórias, né, de mudanças, de transformação são importantes para a gente entender o efeito do Feng Shui. E é um elemento que motiva muito quem está trabalhando com isso, porque a gente sabe que são técnicas que realmente são muito eficientes. Agora é importante entendermos que o Feng Shui não é uma magia ou uma feitiçaria, obviamente, né? Mas que parte de conhecimento dessa dinâmica da natureza. E principalmente com campos um pouco mais sutis, com campos energéticos, campos magnéticos, né? Campos vibracionais, que de alguma maneira, mesmo que a gente não veja, ele está influenciando todo mundo. Então, o que a gente vai lidar não é com fatores milagrosos, e sim com uma inteligência em relação a essa dinâmica do campo sutil, que cada vez mais a ciência tem descoberto, a ciência tem avaliado, tem sido aceito, né, como uma dimensão palpável, né? Hoje em dia tem a acupuntura, que é uma tradição chinesa, mesmo a raiz do Feng Shui, que trabalha com esses campos energéticos no corpo. A gente vê como essa intervenção da acupuntura é muito eficiente. E hoje em dia já está surgindo várias linhas, como geobiologia, radiestesia, que são mais ocidentais. Então essa dimensão mais sutil energética, ela sempre existiu, faz parte, e chegou o momento em que a nossa cultura está assimilando isso, voltando a relembrar de alguma maneira, e que isso vai fazer cada vez mais parte da nossa vida. Inclusive os profissionais dessas áreas, do que trabalham com espaço, cada vez mais vão ter que dominar essa dimensão, porque não adianta fazer um projeto muito bom, uma harmonização muito bonita do espaço, mas às vezes aquela tipo de configuração está gerando problemas graves para os clientes. Então é uma questão fundamental. Então o Feng Shui vai o quê? Vai estudar essas influências e ajudar o quê? A nos posicionar melhor. Com essas técnicas do Feng Shui que vamos aprender no curso, já poder analisar tanto a nossa energia individual, a relação com o ambiente, como a energia do próprio local, certo? Porque à medida que eu estou, por exemplo, dormindo numa direção que me potencializa, né? Ou estudando, ou trabalhando, então são horas durante o dia que a gente está nessa posição. E o Feng Shui vai estudar essa relação energética e magnética. Conforme a direção que estamos, vai ter uma relação com o campo magnético da Terra, certo? E conforme isso esteja em harmonia, a gente vai estar com mais atividade mental, mais criatividade, mais capacidade de solucionar problemas, mais atenção, certo? E também emocionalmente, né? Mais disposição, mais interação com as pessoas, mais empatia, certo? E ao contrário, a mesma coisa. Então, quando isso não está bem, a gente dorme mal, a gente fica mais irritado, fica com má vontade, mais preguiça, certo? Lembrando que isso é uma influência, isso não vai determinar a pessoa, mas são influências que afetam, né? Certo? Então, o Feng Shui vai trabalhar muito com isso aí. Então, nós vamos aprender de maneira didática e pedagógica a fazer uma leitura do ambiente, certo? Por exemplo, o uso das cores, cada cor tem uma vibração específica, isso também nos influencia. As cores têm relação com os 5 elementos da China, que são 5 padrões energéticos diferenciados. A gente vai aprender a avaliar os objetos, que tipo de material que eles são, né? Onde fica melhor, certo? Porque na própria edificação vão aprender a dividir, a ver essas energias, onde estão espalhadas no espaço. Cada local da casa tem um padrão energético diferente. Então tem muitas nuances interessantes
E cada situação é única. A gente vai entender a fazer essa avaliação e poder ver que cada espaço, como ele está e como eu posso melhorar. E lembrando, o Feng Shui sempre vai dar recurso para a gente melhorar a situação, certo? Sempre pode ficar um pouco melhor. O Feng Shui não está aqui para fazer ficar tudo perfeito, né? Mas ele está para nos aperfeiçoar, tanto o ser humano como os nossos espaços, que está totalmente interligado. É uma simbiose, ser humano e espaço é um elemento só. No Feng Shui existem muitas linhas diferentes, várias técnicas, né? E isso é muito rico, é interessante, isso acontece em várias áreas do conhecimento humano, mas é um caminho um pouco árduo, porque existem várias chamadas escolas, várias abordagens e que muitas vezes, em vários temas, tem questões antagônicas. Lembro que no meu processo de aprendizado do Feng Shui, isso me gerou muita dúvida, né? Então chegou momentos que eu ficava, o que é o certo, o que dá o melhor resultado, né? Eu comecei aprendendo a escola do Chapéu Preto, que é a escola que foi divulgada no Ocidente primeiramente, né? A escola americana. Eu comecei a praticar, inclusive eu comecei a fazer consultorias, e é uma escola que tem muitas coisas interessantes e tem resultados bons. Só que ao mesmo tempo, à medida que eu sempre estudei filosofia, negócio de filosofia chinesa também, muitas coisas não batiam com a tradição, né? Então eu comecei a investigar mais profundamente e eu comecei a ver que várias questões vinham da linha tibetana e que agregavam questões específicas dessa seita do budismo sectaneiro tibetano, certo? E que eu não senti muita afinidade, a própria linguagem, né, muito mística, assim, eu não gostava. É auspicioso, vai dar azar, vai atrair coisas boas. Então foi um momento que eu descobri a linha da escola da bússola, que são outras técnicas, outras linhas de abordagem do Feng Shui, inclusive mais tradicionais. É o que se usa na China hoje em dia, na Ásia como um todo, né? O Feng Shui, como ele trabalha hoje em dia aqui no Ocidente, eles nem reconhecem praticamente. Para falar o cantinho do trabalho, o cantinho do relacionamento, mas são coisas muito específicas dessa linha tibetana, né? Então, quando eu encontrei esse conhecimento mais tradicional do Feng Shui, para mim foi um alívio, certo? E eu pude aprofundar mais, era muito escasso o material sobre essa escola no Ocidente, isso por volta do ano 2000, né? Mas eu devagarinho comecei a pesquisar, encontrar cursos, fazer formações, e hoje em dia eu trabalho basicamente com essa escola, a escola da bússola. É claro que tem a escola que é mais tradicional, é mais antiga, digamos que é a escola das formas, é a base para todo o Feng Shui, ela é muito importante. No nosso módulo introdutório a gente vai falar bastante sobre essa escola, é muito prática, muito útil, certo? Mas principalmente as técnicas da bússola são as que deram melhores resultados para mim. São técnicas bem definidas e resultados profundos e bons. Então esse curso, a ideia é justamente uma síntese de toda a minha jornada, meu estudo, certo? E que espero que dê o melhor para vocês em relação a isso, de maneira direta, já, digamos assim, sintetizado, né? Então todo o esforço que teve no passado, a ideia é sintetizar. Isso é a importância da tradição, né? Experimentar, investigar e passar isso adiante de uma maneira mais sintética. Mas vocês vão ter que sempre estar investigando, pesquisando, isso é muito importante. E o Feng Shui para mim foi um complemento fundamental da minha profissão como arquiteto. Porque de alguma maneira o Feng Shui seria como se fosse uma medicina do espaço. Então com essas técnicas, de alguma maneira, eu pude atuar não só nos projetos que eu fazia antes, mas de alguma maneira eu sentia falta de ajudar mais as pessoas. E via que muitos problemas que tinha, a arquitetura em si, como fazer, era só para gerar espaços adequados, funcionais, bonitos, belos, né? Então o Feng Shui preencheu essa minha ânsia de alguma maneira de ajudar as pessoas, porque com o Feng Shui a gente pode
ajudar a qualificar de fato aí a vida das pessoas, faz muita diferença. Então os espaços se tornam vivos, ricos, saudáveis, né? Isso reflete tudo na vida das pessoas. Então é uma ferramenta importante aí, digamos, para quem é profissional da arquitetura, design de interiores, e para todas as pessoas que queiram entender mais o seu espaço, qualificar ele e ajudar, certo? E ao longo dos mais de 20 anos como consultor, pude comprovar muitas vezes aí e reafirmar o quanto o Feng Shui faz diferença. Gostaria de contar alguns casos, né, que são mais típicos para vocês entenderem bem esse efeito do Feng Shui em nossas vidas. Outro caso mais emblemático, né, que eu recordo é que tem um casal de clientes que a gente foi fazer o Feng Shui como um todo. E um dos aspectos que eles estavam falando que queriam melhorar com o Feng Shui era o próprio relacionamento, que eles estavam já por uma fase de muita irritabilidade um com o outro, de má vontade, né, e que estavam uma situação complicada. E esse caso foi interessante, vários casos semelhantes a esse, mas esse também teve essa mudança drástica, porque a cama estava numa direção realmente muito ruim para os dois, né? E que essa direção, o principal elemento que ela afetava era justamente essa capacidade de se relacionar, de compreender o outro, de saber ouvir, de saber entender a pessoa. E quando a gente conseguiu colocar numa direção mais adequada, na próxima vez que eu falei com eles, depois que eles mudaram, eles me ligaram, falando justamente que já houve essa diferença, né? E com o tempo, ao longo do tempo, depois a gente foi conversando, eles falaram que estão muito mais abertos a ouvir o outro, né? A querer a compreender o outro, a ter mais boa vontade. Então é interessante, porque essas pequenas mudanças às vezes dão uma tônica totalmente diferente. É claro que não é só esse fator, né? A gente tem no relacionamento tem vários elementos que influenciam, mas essas direções aí podem fazer muita diferença. Outra situação interessante, né, foi um cliente que inclusive era amigo meu, era colega de trabalho de arquitetura. Ele sempre foi uma pessoa muito eficiente, com muito bons resultados profissionais, né? Mas tem uma época que ele ficou com muita dificuldade, né? E eu lembro que foi justamente uma época que ele mudou de apartamento. Ele estava numa situação complicada, porque ele construía casas populares e estava com 3 casas já prontas e estava há 2 anos sem conseguir vender aquelas casas, certo? Aí eu visitei ele um dia lá e vi que tinha várias situações complicadas, né, que não estavam nada adequadas, direções da cama e outras posições. E estava se mudando para outro local na época. Eu ajudei ele a escolher um novo apartamento, né? Aí vimos várias opções e dentre delas tinha uma que estava com a posição da cama, de mesa de trabalho, do fogão e vários elementos, eram muito mais adequadas e podiam justamente ajudar ele a ter mais criatividade, a ter mais disposição para trabalho, né? E foi super interessante. E quando ele mudou, 2 ou 3 meses, 3 meses no máximo depois, ele conseguiu vender as 3 casas que estavam empacadas, né? E conversando com ele, ele falou que aparentemente o que mudou, né? Simplesmente ele começou a ver mais oportunidades, estar mais atento a detalhes, ter mais ideias de como solucionar aquele problema. Então esse é um caso emblemático, já vários outros casos semelhantes, mas esse me marcou bastante aí. Na semana passada, vimos o workshop de como encontrar as melhores direções para dormir, para trabalhar. Isso faz parte da técnica Minguá, que está dentro da escola da bússola. Isso é importante para a gente começar a entender essa abordagem do Feng Shui, esse Feng Shui clássico, tradicional, certo? Lembrando que ele é muito mais profundo, é só uma parte de uma técnica. O próprio Minguá tem vários desdobramentos muito interessantes. Então, nós preparamos para vocês agora uma formação completa do Feng Shui, certo? Desde o básico, da introdução até o avançado. Então, nós estamos lançando no dia 27 de julho até dia 31 de julho o nosso curso que é Formação em Feng Shui, Técnicas da Bússola. Então, nós vamos aprender desde os fundamentos. O curso é dividido em 6 módulos. O primeiro módulo são as ideias básicas, o fundamento filosófico.
e também as técnicas das chamadas Escola da Forma, que vão ver os elementos básicos de leitura do Feng Shui, certo? Isso tudo aplicado com exercícios. No módulo 2, vamos aprender uma técnica Minguá, uma técnica que vai ver as direções pessoais. É muito importante para entender a energia da pessoa, ver a interação dessa energia com as direções do campo magnético da Terra. Vamos aprofundar nesse assunto, digamos assim. Depois, no módulo 4, vamos ver a técnica Basai. A Basai é uma técnica que avalia os espaços, nossa edificação, a energia da edificação. A gente vai também descobrir o padrão energético de cada edificação, ver como as energias estão distribuídas dentro dele, e com esse conhecimento a gente vai poder definir cores, definir materiais, objetos. Então isso é bem útil, esse conhecimento. No módulo 4 vamos ver a interação do sistema Minguá com o sistema Basai. Eles são técnicas irmãs, são muito complementares, e as duas juntas têm um resultado muito eficiente, uma abordagem profunda do ambiente, das pessoas, e com uma qualidade muito boa de resultados. E também vamos ver como pode fazer consultorias, sistemas de consultorias, o passo a passo, né, o que tem que saber, o que tem que aprender, para poder de alguma maneira ajudar as pessoas. O módulo 5, nós vamos aprender o Feng Shui aplicado numa escala mais ampla, na escala urbana e paisagística. Então esse é o Feng Shui do urbanismo e paisagismo. Então vamos ver toda a relação da edificação com o terreno, o lote em si, né? As formas de lote, o acesso desse lote, as ruas, a relação desse terreno com as ruas, a relação também com outros prédios do lado, as casas, edificações, ou com lagoas, ou mar. E vamos ver como também a gente pode aplicar a própria questões paisagísticas, né? O uso de plantas, de árvores, para ajudar a equilibrar o ambiente. Vamos aplicar a técnica dos animais sagrados para equilibrar os ambientes. Isso tudo é muito útil e importante para a gente relacionar a nossa edificação com o entorno. O módulo 6, nós vamos ter vários assuntos complementares, como se fossem bônus, né? Nós vamos ter todo um método para poder achar o norte magnético nas edificações sem ter a bússola, usando mapas como referência. Nós vamos também ter um material interessante de vários critérios para a escolha de um apartamento. Então vai ser detalhado vários tópicos para você analisar, para estar observando nessa escolha do imóvel como um todo, né? Também temos um conteúdo que é como se fosse a aplicação do Bagua dentro do sistema Chapéu Preto, né? Isso é importante porque hoje em dia praticamente todas as pessoas que conhecem o Feng Shui é esse sistema do Chapéu Preto. Então mesmo que a gente saiba utilize principalmente a escola da bússola, é importante entender como se aplica. É uma aplicação simples, né? Para poder, inclusive, até um diálogo com clientes que já vai pedindo coisas ligadas a essa técnica de chapéu preto. Então, isso também vai ser ensinado. E também temos todo um mini curso sobre o Feng Shui para dormir melhor, bem específico, a questão dos quartos, na cama, né? Então, esse módulo 6 tem vários elementos interessantes. E outra coisa que vamos fazer, em cada módulo a gente vai anunciar para os alunos, marcar um horário, né, para fazer uma aula ao vivo, para tirar dúvidas, para colocar alguns detalhes importantes, para realçar certas questões, certo? Isso é importante para a gente manter um contato mais pessoal, eu conhecer vocês, né, e também tirando dúvidas, né? Então vai ser bem interessante. Esse curso foi montado com carinho, está bem interessante, eu estou muito satisfeito com o resultado, principalmente porque ele é uma síntese de mais de 20 anos de experiência pedagógica. O primeiro curso que eu dei foi em 1999 e de lá para cá a gente vai aperfeiçoando, porque a maneira que coloca, o jeito de explicar,
Às vezes também eu gosto de sintetizar com tabelas, com esquemas que simplificam. Isso tudo para ajudar a pessoa a assimilar de uma maneira mais fácil e rápida, sem perder a profundidade. Então isso é uma coisa que é uma síntese. E também tem vários pontos, né, de dúvidas, de diferenças de escolas, de linhas de abordagem, que a gente também sintetiza. Então isso é um ponto importante. Outra questão fundamental do curso é o conteúdo, no sentido de que nós vamos estar focando no conteúdo mais clássico possível, mais tradicional e ao mesmo tempo adaptando a nossa realidade. Então nós vamos estar fazendo toda essa abordagem em cima das escolas da Bússola, que é a escola mais utilizada, a mais clássica, hoje se utiliza na China, e que é com efeitos e resultados mais eficientes, certo? Isso, então, esse é um conteúdo que é bem raro no Ocidente. Então, 99% que se vê são linhas aí mais contemporâneas, modernas e que vieram do Tibete. Então, esse conteúdo é bem raro, difícil e sintetizado. Outra questão é a aplicação de exercícios ao longo do curso. Então, para a gente poder assimilar bem o conteúdo, a gente vai colocando ao longo do curso pequenos exercícios práticos para ir fixando esses elementos. E claro que tudo isso já pode ir botando em prática na sua própria casa, né? Já é o nosso campo de experiência. Outro ponto importante é a base filosófica, que no fundo o Feng Shui parte todo de uma visão filosófica, de uma compreensão do ser humano e do universo, aplicado no espaço. Então eu, como já sou instrutor, professor de filosofia há mais de 20 anos, estudo tanto filosofia ocidental como oriental, estudo comparado, então isso me ajudou bastante a entender profundamente os conceitos do Feng Shui e ajudar a pessoa não só a aprender uma técnica, mas também, à medida que conheça o Feng Shui, conheça mais o ser humano, as suas tendências, a sua natureza e entenda essas leis da natureza como um todo. Porque essa que é o grande ponto, né? O Feng Shui não é uma questão só técnica, é uma questão humana, de percepção, de desenvolvimento, certo? Então isso vai ser trabalhado também com carinho ao longo do curso. E outra questão é a própria ideia de fazer uma formação de Feng Shui. Porque hoje em dia tem muita informação para todos os lados. A pessoa pode ir no YouTube, né, e buscar questões específicas do Feng Shui. Mas são informações quebradas e que é muito importante o quê? Ter uma unidade, certo? Então nesse curso a gente vai buscar passar os elementos básicos de uma sequência pedagógica, que o conhecimento sai de algo pequeno, vai ampliando e tudo de maneira prática, até a gente ter conhecimentos profundos do Feng Shui. Com a ideia aqui de dar uma formação para a pessoa saber fazer uma análise profunda do ambiente. Isso pode ser usado tanto para nível pessoal, que tem vários alunos meus que são médicos, advogados, né, e não têm uma intenção profissional, mas querem conhecer profundamente. E são ótimos analistas de Feng Shui. Isso pode aplicar para toda a família, né, para você e tudo mais. E também para quem trabalha na área, querer agregar isso aí, ou seja, ser um especialista em Feng Shui, ou também quem é arquiteto, design de interiores, aprender profundamente para poder agregar, que isso é um grande diferencial. Hoje em dia, cada vez mais as pessoas estão procurando isso. O Feng Shui está sendo muito divulgado, muito conhecido, então os clientes geralmente dão muita preferência para quem, além de ser um arquiteto ou design, conheça toda essa dinâmica energética do Feng Shui. Então, isso hoje em dia já é bem valorizado e a tendência é cada vez mais ser vital isso para as profissões. Então, esse curso eu fiz com essa ideia de poder dar um aporte, uma formação para todo mundo que quiser conhecer profundamente o Feng Shui. Estamos abrindo essa nova turma de formação em Feng Shui, técnicas da Bússola. As inscrições serão do dia 27 de julho até o dia 31. As vagas são limitadas para manter uma qualidade. Nós estamos abrindo até 200 vagas. Vão estar respondendo questões. Então, para manter uma qualidade em relação às experiências dos cursos anteriores, até 200 alunos a gente mantém um bom contato. Então, isso é fundamental. O curso é totalmente online, você vai ter acesso aos vídeos, né, com as aulas, também apostilas em PDF, que você pode baixar e imprimir se quiser,
Lá tem todo o conteúdo, tem gráficos, tabelas para facilitar todo esse conhecimento. E também ao longo dos 6 módulos, vamos ter essas aulas presenciais. Para tirar dúvida, para passar algum conhecimento a mais, isso é bem importante. Então, para fazer parte dessa nossa formação, acesso a todo esse conteúdo, as aulas presenciais, você tem o investimento que está de 10 vezes de R$ 79,70. À vista, ficaria R$ 797. É um investimento que está num custo bem interessante em relação ao conteúdo e à qualidade. Eu, sinceramente, se tivesse um acesso a esse conteúdo, esse material há 20 anos atrás, eu ia economizar muito tempo e muito dinheiro, porque já está tudo sintetizado. Então esse valor tá muito bom para vocês. Queria também anunciar para vocês, nossa equipe de marketing está dando uma promoção especial. Quem se inscrever no dia 27, segunda-feira, até às 18 horas, vai ter um desconto de 20% no valor total do curso. E também vai receber, de forma gratuita, o nosso livro de Feng Shui, que é Feng Shui Minguá, Técnicas da Bússola. E se você ainda tiver dúvida, nós estamos oferecendo uma garantia incondicional de 15 dias. Você pode se inscrever, faz o pagamento e vai assistindo, vai conhecendo o método e todo o sistema. Caso você não goste, fique insatisfeito por algum motivo, não precisa nem explicar o motivo, entre em contato e nós vamos devolver o dinheiro na íntegra, certo? Isso é importante para dar uma segurança, né? E nós sabemos que, como a nossa qualidade está muito boa, né? Então nós temos uma segurança que vocês vão gostar. Mas caso não satisfaça por algum motivo, você devolve, não tem problema, continuamos amigos aí. Lembro novamente que as inscrições vão se encerrar dia 31 de julho às 23h59. Ou quando acabarem as 200 vagas. Então aconselho a quem se interessa a escrever o quanto antes para garantir. Queria também agradecer a você por esse tempo juntos, por ter assistido às aulas, esse vídeo, né? Espero que tenha agregado algo a você, a sua vida, e passado um pouco mais dessa tradição do Feng Shui, que considero realmente um ganho, um logo para a humanidade, o resgate dessa cultura, dessa ciência, que pode ajudar bastante o ser humano aí a se conhecer melhor, a natureza, a qualificar a sua vida de fato. Então, também quem entrar no curso, vamos ter uma jornada juntos, então fico muito satisfeito, vamos estar tirando dúvidas, conhecendo esses elementos. Então, nos vemos ao longo desse curso. Um abraço e até mais.